Olá, crianças! Então, agora nós vamos fazer a atividade 2D, leitura de texto do ler e escrever. Então, é uma sequência didática e está falando, nessa sequência didática, sobre o lixo, né? A produção e destino do lixo. Então, nós já fizemos essa atividade, a outra que é a leitura do texto e elaboração de um resumo. E agora vamos para essa outra leitura, tá? E que é da página 202 e vamos responder a página 203, tá? Então vamos lá. Na atividade 2.2, a leitura do texto. Leia o texto com atenção. Após a leitura, discuta sobre o tema abordado, buscando caminhos e possibilidades para o destino do lixo. Então, agora nós vamos ver o que a gente pode fazer com esse lixo todo, né? Então, toda a sociedade é responsável pelo destino do lixo, mas para organizar o processo de cuidados com o lixo, as pessoas precisam ter comprometimento e mudança de atitude, uma vez que se tornou um problema ambiental e necessita de novas estratégias para buscar soluções adequadas. Ou seja, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Muito cuidado, porque já tornou um problema ambiental. Todo esse lixo, ele está sendo descartado de uma maneira errada, né? E isso se tornou um problema ambiental. E para isso precisa-se de novas estratégias, novas maneiras para buscar soluções adequadas para isso. E um dos caminhos é refletir sobre a cultura do consumismo. O que é cultura do consumismo? Você já ouviu falar de cultura do consumismo? A cultura do consumismo é quando você consome muita coisa sem precisar, tá? Seria uma acumulação de materiais, de produtos que você não precisa. Então vamos ver, ó. Então, o que é a cultura do consumismo? É a valorização da acumulação e do consumo de mercadorias. Então, cultura do consumismo é quando você compra sem estar precisando. Você vai acumulando materiais que você não precisa. Por exemplo, você tem vários sapatos e aí você quer comprar. Eu quero porque eu gostei, mas você nem usou alguns outros que você já tinha. Então, você vai comprando coisas que não precisa, não está necessitado de comprar agora, tá? Então, pode ser compreendida como cultura consumista. Então, é a valorização da acumulação e do consumo de mercadorias. Então, tem muitas pessoas que vão acumulando coisas em casa sem precisar. Comprei uma blusinha. Gostei de outra. E vai comprando sem precisar estar usando outras, né? Então, são várias coisas, vários acúmulos, né? Vários consumo de mercadoria, certo? Atualmente, na nossa sociedade, temos a cultura do consumo, ou seja, olha lá, as pessoas valorizam muito o consumo, a acumulação e a compra de produtos, né? A acumulação e compra de produtos que são considerados como sendo mais novos e inovadores. Por exemplo, você tem um celular. Aí sai um novo na televisão. Eu preciso comprar aquele celular.
Ah, eu preciso porque eu quero, porque eu tô precisando, mas o teu tá bom. Então não precisaria comprar um novo celular, né? Então tudo que sai de novo você quer, sendo que o seu ainda está em boas condições para continuar com ele. A acumulação pode desencadear o desperdício e a discriminação das pessoas que não podem comprar. O aproveitamento do lixo pode trazer muitos benefícios com a criação de materiais, evitar o desperdício e ampliar a consciência sobre o consumo sem medida. Então, o aproveitamento de lixo, o que é aproveitamento do lixo? É quando eu reciclo, eu pego aquele meu e reaproveito ele em outra coisa, tá? Então, isso aqui eu reciclo, né? É reciclar, é aproveitar o meu lixo, tá? Vamos para a última parte do texto. A primeira, e afinal, o que fazer com o lixo? A primeira alternativa diz respeito ao fato de que qualquer transformação dos bens naturais gera lixo, desde a retirada da matéria-prima da natureza, passando pela produção e uso, até a hora em que o produto não serve mais e é jogado fora. Para reduzir a produção do lixo, é utilizado o princípio 3Rs. Olha lá, ó, para reduzir a produção do lixo, é utilizado os 3Rs. Quais são? Redução, reutilização e reciclagem. Então, o que eles fazem? Qual é a ação, né? Então, trata-se da abordagem da questão de embalagem. O que esses 3Rs nos dá? Qual é a ação que ele faz para a produção do lixo? Então, a ação dele é de tratar, ele trata a abordagem da questão de embalagens, do uso do plástico e outros artigos muito utilizados no dia a dia e que após o uso pode ser reciclado. As soluções para reduzir o lixo depois de produzido vêm sendo experimentadas intensamente em diversos países e no Brasil também. E você? O que tem feito para reduzir o lixo em sua casa? Então, foi tirado esse texto da Secretaria do Meio Ambiente, né? Na 6ª edição, e ele foi o Guia Pedagógico do Lixo, que ele foi adaptado, certo? Então, olha lá, agora nós vamos começar a fazer a atividade da página 203, ó, página 203. Eu já fiz aqui, fui respondendo, porque senão ia ficar muito grande o vídeo e não tem depois mais difícil, né? Fica muito grande. Então, vamos responder. O que é o conceito dos 3Rs? Então, vamos ver. Olha lá na página, eu acabei grifando aqui no fim, ó. Qual é o conceito dos 3Rs? Redução, reutilização e reciclagem do lixo. Então, eu vou reduzir o meu lixo, aí eu vou reutilizar aquele que eu aproveito, né, para reutilização, e vai a reciclagem, que através da reciclagem eu vou reutilizar o lixo, tá? E, consequentemente, haverá uma redução, tá? Então, por isso que eu separo o lixo, tá? O lixo é separado em várias fases, né? Vocês já viram aqueles lixos coloridos, né? Então, são eles, certo? A2 aqui, ó. Quais são as ações que estão associadas aos 3Rs? Ou seja, qual que é a ação?
a ação, olha aqui, ó. O que esses lixos, essa produção, essa redução, reutilização e reciclagem faz? Qual é a ação que eles proporcionam, né? Qual é a ação? O que eles fazem, né? Então, é essa parte aqui, ó. Ele trata o quê? Da abordagem da questão da embalagem, do uso do plástico e outros artigos muito utilizados no dia a dia. E que após o uso, ele pode ser reciclado. Então, depois que a gente recicla, depois que a gente usa, ele pode ser reciclado. Então, olha lá. Então, trata da abordagem da questão de embalagens, né? Então, eu tenho papelão, eu tenho plástico, eu tenho vidro, que mais? Aquelas cores lá, né, que existem. Tem o metal, tem o orgânico, que são os alimentos, né? Então, tem vários. E aí, eles são utilizados no dia a dia. E depois que a gente usa, vai jogar fora? Não, ele pode ser reciclado e utilizado em outra parte, tá? O que o texto quis dizer com o trecho substituição? Então, quando você substitui, você tem uma mudança, você tem uma troca, tá? De hábitos, ou seja, de atitudes consumistas por uma atitude mais consciente em relação ao ambiente e a sua degradação. Degradação é quando ele vai se acabando, vai se degradando, diminuindo, tá? Então, o ambiente vai se acabando, vai diminuindo, vai envelhecendo, vai se estragando. Por quê? Por conta de muito lixo. Então, vamos ver ali, ó, as mudanças de hábitos. Aqui, ó, as mudanças de atitudes, né, que tornou um problema ambiental. E aí, o que a gente precisa? Precisa ou necessita de novas estratégias para buscar soluções adequadas para o meio ambiente, certo? Então, vamos ver aqui, ó, o que o texto quis dizer, né? Então, que essa substituição de hábitos, que essas mudanças, que as pessoas precisam ter comprometimento e mudanças de atitude, uma vez que se tornou um problema ambiental. Então, olha lá, ó, a substituição de hábitos são mudanças, são trocas, né, de atitudes consumistas. Ou seja, a gente tem que trocar aquele consumo que a gente não precisa, né, de ser tão consumista, não precisa de tanta coisa, para a gente ter uma atitude mais consciente. Ou seja, a gente precisa reciclar, a gente precisa reutilizar as coisas que a gente tem. E com isso, a gente pode ajudar no problema ambiental, tá? Vai ajudar com a degradação, vai diminuir essa degradação. Então, olha lá, que as pessoas precisam ter comprometimento e mudança de atitude, uma vez que se tornou um problema ambiental, necessitando de novas estratégias para buscar soluções adequadas. Ou seja, a gente precisa mudar, a gente precisa ter novos hábitos, novas atitudes para ajudar, né, novas estratégias para ajudar a solucionar os problemas do meio ambiente, certo? Então, essa aqui, ó, ela está aqui, ó, no primeiro parágrafo.
certo? Então, vamos ver a próxima. Aqui, ó. Quais os materiais recicláveis citados no texto? Vamos voltar lá no texto. Ele está aqui embaixo, ó. Ele fala, ó. São embalagens, o uso do plástico e outros artigos muito utilizados no dia a dia, que depois que a gente usa, pode ser reciclado, certo? Então, olha lá. Quais são os materiais? São embalagens, plásticos e outros artigos muito utilizados no dia a dia. Aí eu coloquei aqui aqueles lixos coloridos, né? Então, nós temos o papel, o vidro, o plástico, o metal e o orgânico. E tem outros que são menos usados, né? Que são dos lixos hospitalares e vários outros mais perigosos. Mas o geral, que todo mundo conhece, é esse aqui, que é o papel, o papelão. Tem o lixo de vidro, tem o do plástico, metal e orgânico. Então, eu coloquei aqui para vocês relembrarem quais os tipos de reciclagem que existe, tá bom? E a última, por que é importante reciclar? Então, o que é reciclar? Reciclar é aproveitar o lixo, tá? Então, nós vamos ter o reaproveitamento, nós vamos reaproveitar o lixo, tá? Deixa eu só arrumar aqui, que senão vocês não enxergam. Então, vamos lá. Então, por que é importante reciclar? Vamos voltar ao texto. Olha aqui, ó. Está na segunda parte do texto, ó. Aqui eu tinha colocado, ó, reciclar. O que é reciclar? É aproveitar o lixo. Então, a pergunta é, por que é importante reciclar? Porque ele pode nos trazer o quê? Muitos benefícios, como o quê? Como a criação de materiais. Então, através da reciclagem, eu posso transformar outros, né? Evitar o desperdício. Então, esse lixo nosso, igual os sacos plásticos de hoje, então são sacos recicláveis, né? Através de plástico, eles vão se transformando. O papel, nós temos o papel, aquele papel mais escuro, então são reciclados, né? E se transformam em cadernos. Então, tudo isso evita o desperdício e amplia a consciência sobre o consumo sem medida, ou seja, o consumo sem medida é o consumismo, tá? E aí vai evitar que tenha um aumento desse consumo. Então, voltando lá na resposta, então, por que é importante reciclar? Porque o aproveitamento do lixo pode trazer muitos benefícios, como a criação de materiais, evitar o desperdício e ampliar a consciência sobre o consumo sem medida, certo? Então, essa é a atividade da página 202, o texto sobre o lixo, os 3 R's e responder as questões da página 203, certo?